sou a Bárbara, terapeuta holística, criadora do Luz. E hoje, no Portal de Luz de hoje, eu trouxe um tema que é buscar a resposta interior. Eu estava lendo um livro que eu já indiquei para vocês no vídeo anterior, que é o livro do Murphy, O Poder do Subconsciente. É um livro muito bom. Quem nunca leu, eu recomendo que leia para entender como funciona a nossa mente, como a nossa mente cria a nossa realidade. E no livro ele diz assim, eu tô aqui com um Kindle e eu vou ler um pouquinho para vocês. Ele fala o seguinte: a resposta às nossas dúvidas, a resposta de qual caminho a gente tem que seguir, a resposta a solução de um problema, a resposta pode ser encontrada dentro da gente. A nossa alma, o nosso ser mais profundo, ele é muito sábio. E se a gente abrir espaço, deixar o nosso ego um pouquinho do lado e conectar com a nossa alma, conectar com o nosso ser, a gente tem acesso a todas as respostas de qualquer situação da vida. Então, ele fala assim no livro: a resposta é um sentimento, uma consciência interior, uma tendência irresistível pela qual você sabe que sabe. Então, assim, a gente sempre acha que a gente vai encontrar uma solução pensando infinitamente na questão. Então, a gente fica lá com o nosso ego, imaginando tudo de ruim que pode acontecer. A gente fica analisando a questão de trás para frente, de frente para trás, ou não pensa, é só impulsivo, ou não vê solução, não sabe o que fazer. Então, o que ele fala? A resposta é um sentimento. A gente está acostumado a entender socialmente que a gente só toma a decisão certa nas coisas da vida se a gente desconsiderar o nosso sentimento. É isso que as pessoas têm mania de falar. Não siga o seu emocional. E de uma certa forma, tá certo, porque a gente não tem que seguir o nosso emocional em si. Mas a nossa alma, o nosso coração, ele traz as respostas. E ele não vai vir literalmente, ele pode vir através de um pensamento, de uma ideia. Muitas vezes ele vem através de uma sensação, de um sentimento, que a gente não vai conseguir sentir, prestar atenção, saber, se a gente não parar. Então, eu sempre falo que quando uma pessoa é racional demais, ela está em desequilíbrio. Por quê? Porque ela está considerando o fato como se não houvessem seres humanos envolvidos na questão, na história, como se ela mesma não fosse um ser humano. Considerando que somos humanos e não máquinas, nós temos sentimentos e os sentimentos devem ser considerados. A gente não pode usar apenas a razão, assim como a gente também não pode usar apenas o emocional. Tem que ter um equilíbrio entre eles, certo? Para a gente agir de forma saudável. Só que, quando a resposta vem da nossa alma, não adianta você ficar pensando, remoendo o assunto 1000 vezes na sua cabeça. A resposta vai vir quando você deixar o ego, deixar a sua mente de lado, respirar profundamente, ficar em silêncio, conectar com o seu ser e sentir. Vá, corpo, vá, ser. Pode me mostrar a resposta. Fecha os olhos, respira, pode me mostrar a resposta. Ele fala muito assim, tanto no livro da Florence Shinn, O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, sempre indico esse livro, quanto no Poder do Subconsciente, ele fala sobre silenciar e conectar com a nossa divindade interior, batendo no microfone, com a nossa divindade interior. A divindade interior é a nossa alma, a parte sábia, a parte que é conectada ao divino. Então, quando a gente conecta com essa parte, ela vai vir a resposta em forma de sentimento. É por isso que não podemos desconsiderar todos os sentimentos que temos na hora de tomar uma decisão.
senão você vai desconsiderar as respostas que vêm da sua alma, do seu ser. O nosso racional, ele está muito poluído pelos nossos traumas, pelas nossas crenças limitantes, então, pelos nossos medos e inseguranças. Então, tomar uma decisão apenas baseado no nosso racional significa tomar uma decisão baseado nos nossos medos, nas nossas inseguranças, nos nossos traumas, porque o nosso racional vem carregado disso. É por isso que tem que ter um equilíbrio também. Então, geralmente quem eu vejo muito racional é uma pessoa que está muito perdida na vida, ela está desconectada com ela mesma. Precisa do equilíbrio e precisa ouvir o nosso emocional. O nosso emocional, ele diz muitas respostas. Eu ouso afirmar que muitas das decisões erradas que você tomou na vida, eu sei que comigo foi a mesma coisa. Você tomou errada porque você foi pela sua mente e não pelo que você estava sentindo. Porque se você estivesse sentindo aquela intuição, aquele sentimento de que ia dar ruim, aquela insegurança, se você tivesse ouvido, você teria tomado uma decisão melhor, não é mesmo? Então é assim, porque o nosso ser, o nosso espírito, ele não tem uma voz, literalmente. Tá passando barulho na rua, espero que não dê pra ouvir, mas vamos lá. É um sentimento, então a resposta vem um sentimento, uma consciência interior. O que é uma consciência interior? Sabe quando você sabe, eu sei. Ah, como é que você sabe? Quem nunca já passou, eu já passei muitas vezes. Como é que você sabe? Eu sei. Eu só sei que eu sei, mas eu sei que é isso. Eu sei que vai dar errado, ou eu sei que vai dar certo, ou eu sei que tal pessoa não presta. Você não tem, no mundo concreto, uma resposta que justifique aquilo. Mas você sabe, no fundo, você tem aquela certeza. Você tem aquela certeza. Então, isso já é uma resposta. Uma tendência irresistível pela qual você sabe que sabe. A gente, muitas vezes na vida, a gente se sente muito atraído por algum caminho. Mas não é aquela coisa assim, várias vezes a gente se atrai por uma pessoa, ou se atrai por algum hobby, por algum livro, é algo que chama a nossa atenção, mas não é assim. Uma pessoa que chama a nossa atenção, ou um livro, ou um passeio, é aquilo que, tipo, parece que vem fundo do seu ser, aquela sensação de que você tinha que falar com aquela pessoa, ou que você tem que ir para aquele lugar, ou que a resposta é aquela, por mais que tudo ao redor diga assim, que não seria, no fundo você sente um puxão, é como se fosse um puxão interno, muito forte para aquela direção, assim. Se você nunca sentiu isso, isso já é uma prova que você está desconectado com o seu ser, com o seu eu espiritual. E aí, o que ele fala no livro? Ele dá um exercício, deixa eu procurar aqui. Ele dá um exercício de ativação. Como é que você vai obter essa resposta? Como é que você vai silenciar? Porque quando a gente está em desequilíbrio, em agonia, preocupado, a gente não consegue acessar a resposta facilmente. A gente tem que acalmar para a resposta vir, para a intuição vir, para aquele sentimento forte vir, aquela certeza. E como é que você vai fazer? Ele deu um exercício aqui, presta atenção. Diga ao seu corpo que relaxe. Ele tem que lhe obedecer, pois ele não possui iniciativa ou inteligência consciente. Então, o nosso corpo, ele não tem consciência. Quem tem consciência é a gente, né? Ele não tem ele tem uma inteligência, é óbvio, mas ele não tem uma iniciativa de pensar, de fazer. Você tem que dar um comando. Então, o corpo relaxe. O seu corpo é um disco emocional que registra as suas crenças e as suas emoções. Ou seja, tudo o que a gente acredita e tudo o que a gente sente fica armazenado no nosso corpo. E é por isso que nós temos doenças, porque o nosso corpo vai acumulando energia negativa,
acumulando crenças, acumulando pensamentos, e aquilo estoura em diabetes, pressão alta, câncer, osteoporose, artrite, artrose, em todas as doenças. Cortisol lá em cima. Por quê? Porque o que a gente pensa e o que a gente sente impacta o quê? Nos nossos hormônios, no nosso fluxo cardíaco, no nosso batimento cardíaco, fluxo não, né? Batimento cardíaco. Então, o que a gente pensa, o que a gente sente, impacta diretamente no nosso corpo. Vai gerar dopamina, adrenalina, cortisol, acelerar ou diminuir o nosso batimento cardíaco, acelerar ou não a nossa respiração. Então, o nosso corpo está conectado diretamente ao nosso emocional e nosso sentimental. E ele fica armazenando tudo, todas essas energias, ele armazena. Então, você tem que focar ao seu mental na solução do problema. Aí ele fala aqui, ó, tente resolvê-lo com a sua mente consciente. Pense o quanto ficaria feliz com a solução perfeita. O que isso quer dizer? O que ele falou? Você vai tentar resolver com a sua mente consciente. O que você vai fazer? Você vai relaxar, respirar profundamente, fechar os olhos, acalmar sua respiração, dizer ao seu corpo para acalmar, para sossegar. Você pode dar um comando de agora estou conectando com minha alma, agora estou conectando com minha divindade interior, agora eu vou ouvir a resposta do íntimo do meu ser. E vai imaginar ou vai aguardar. Eu vou acrescentar aqui também o que eu faço, tá? Às vezes eu paro, silencio e aguardo uma resposta, alguma ideia vir. Eu realmente fico num sistema assim de branco mental, só aguardando vir alguma ideia, alguma imagem, alguma dica, algum pensamento. Às vezes um pensamento ruim que vem já é mostrando para você, olha aqui o problema, que às vezes quando você silencia, ele mostra para você o que você está fazendo de errado. Então, você vai lembrar de uma situação que pode não estar relacionada com aquilo, mas que revela uma crença que está atrapalhando você. Ou você vai vir com um pensamento negativo. Aí, nossa, então é esse pensamento negativo aqui, ó, que está fazendo com que atrapalhe a resolução, que é uma crença que me limita. Ou se não, vai vir a solução mesmo. É uma ideia de fazer algo, uma ideia de falar com alguém, a resposta. O que ele fala aqui é, você vai imaginar uma situação como se aquele problema já tivesse resolvido. Então, pode ser uma imagem que você crie na sua mente que dê para você a sensação real de que aquilo resolveu. Por exemplo, vamos dizer que você quer comprar um carro. E aí, você imagina que você está dirigindo o carro e estacionando ele na sua casa. E chegando em casa dizendo, olha o carro que eu comprei, vamos dizer. Ou que você precisa pagar uma certa dívida. Aí você imagina assim, você contando para sua esposa, para sua mãe, para sua amiga, eu realmente consegui quitar aquela dívida. Você tem que imaginar algo como se aquilo já tivesse acontecido e você tem que sentir. Às vezes você vai conseguir, falando assim, com a ideia de recebendo dinheiro e pagando, você vai conseguir imaginar e não vai parecer falso para você, mas às vezes parece menos falso o exemplo que eu dei, que é, nossa amiga, mãe, consegui pagar a dívida, que é você comunicando a alguém. Então, você tem que imaginar você feliz com a solução perfeita, que é o quê? Que aquilo foi resolvido. Você não tem que imaginar como é que você vai conseguir resolver aquilo, mas aquilo feito, você feliz que aquilo foi perfeitamente resolvido. Sinta a sensação que teria se a resposta perfeita já lhe pertencesse. Deixe que a sua mente vague dessa maneira e então entregue-se ao sono, porque ele recomenda fazer isso antes de dormir. Mas você pode fazer em outros momentos. Então, assim, você tem que sentir como se aquilo fosse verdade, aquela felicidade, aquele alívio, aquela abundância, a cura, a saúde perfeita. É isso que você tem que manifestar. Se você estiver dormindo, aí ele fala assim,
Se ao despertar ainda não tiver a resposta, ou depois de fazer o exercício, ocupe-se com outra coisa. Provavelmente a resposta virá enquanto você estiver preocupado com outras coisas. Aí ele fala assim, como as torradas que pulam da torradeira elétrica. Então você vai, não é para pensar assim, ai, não deu certo. Não. Se você fizer isso, você vai estragar tudo que você fez. Você vai lá, fez, não veio a resposta, não conseguiu, vai fazer outra coisa. Se em outro momento você estiver mais calmo, ou calmo e conseguir imaginar e sentir a sensação de felicidade com aquilo resolvido, sinta mais uma vez. Se você não sentir, continuar preocupado, tudo mais, é melhor que você nem faça. Então vai e se ocupa com outra coisa. Aí ele fala assim, a melhor maneira de receber a orientação do subconsciente é a mais simples. Você sabe todas as coisas, você sabe e vai me dizer agora. Ele falando isso pro consciente. Consciente, divindade interior, Roma, você sabe todas as coisas. Você sabe e vai me dizer agora. Não é forçando o seu inconsciente, mas é um comando que você dá para sua mente e em algum momento a resposta vem. Então eu achei isso muito interessante, porque era uma coisa que ao longo do tempo eu aprendi a fazer isso, lendo os livros, eu ainda trabalho isso, eu ainda desenvolvo isso. Não é 100% o tempo todo, né? Porque é um treinamento que a gente vai fazendo e se aprimorando. Mas você vê que quanto mais você faz isso, que você se sente feliz por ter recebido aquilo, se sente feliz por ter resolvido aquilo, que você tem aquele sentimento de gratidão, se imagina falando para as pessoas, aquilo realmente acontece. Já aconteceu na minha vida, aconteceu na vida de outras pessoas, e por isso que eu trouxe para vocês e recomendei, porque realmente funciona. Talvez não vai funcionar imediatamente da primeira vez. É como eu falei, quando você está muito desconectado, é mais difícil. Então você tem que fazer o exercício que eu falei no início, de respirar, desconectar e passar a ouvir mais o seu emocional. A gente viu aqui que o emocional, ele diz a resposta. Então, às vezes, você está conversando com a pessoa e está se sentindo incomodada, está se sentindo ruim, está se sentindo drenada, está se sentindo cansada. A pessoa não está fazendo nada, mas você voltou do encontro drenado. Quem nunca saiu com a pessoa e voltou pior do que quando foi? É que aquela energia ou aquele assunto que a pessoa está comentando está sugando você. Então aquilo já é um indício. A pessoa pode estar com um sorriso no rosto. Se você se sente incomodado perto dela, é que aquela energia daquela pessoa não tá boa. A gente sente as energias das situações, das pessoas. Quem nunca chegou num ambiente e sentiu o clima pesado? Porque anteriormente as pessoas tinham brigado. Então isso é verdade. A gente sente, a gente consegue sentir o padrão vibratório das pessoas e das situações. A gente sente. Quando a gente ignora isso, a gente está ignorando a nossa parte espiritual, que é a nossa parte que sabe tem o maior conhecimento. O nosso racional não tem tanto conhecimento dessas percepções mais sutis. Mas o nosso espiritual, o nosso emocional tem. Ele está mais ligado ao sutil, às energias sutis. Então, quando a gente conecta com o nosso emocional, que escuta por que eu estou me sentindo assim, o porquê que essa situação está me causando isso, vai ter a resposta. Vai ter a resposta, gente. Eu vou dizer para vocês, as decisões mais erradas que eu já tomei na minha vida, eu defendi pelo racional, porque o meu emocional estava dizendo que aquilo não era o melhor para mim, ou que era melhor seguir outro caminho, ou que eu não ia ser tão feliz ali, que aquilo não ia me preencher, e eu tomei com o racional, não tem motivo para eu estar me sentindo assim. E foi uma decisão errada. Pode não ter sido uma coisa grande, assim, gigantesca em todos os momentos, mas foi algo que me deu um problema, que me deu uma dor de cabeça, que me estressou, que não precisava. Então, a gente precisa, sim, conectar com o nosso emocional e entender por que a gente sente o que a gente sente.
Até porque os nossos sentimentos também revelam nossas crenças e os padrões que estão dentro da nossa mente. Então, é uma forma muito grande de autoconhecimento a gente se ouvir e entender o porquê a gente está se sentindo daquele jeito. Ignorar os nossos sentimentos levam a doenças como depressão, como ansiedade, síndrome do pânico, porque a gente pega toda aquela carga emocional e joga para dentro. E tudo que a gente finge que não vê vai se armazenando. Armazenando no emocional, armazenando no corpo e só gera doença. É por isso que para ouvir as respostas internas, a gente tem que sim considerar o nosso emocional. Tem que sim parar, respirar um pouco e conectar com a nossa parte divina, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado, que coloquem em prática no dia a dia de vocês. Vocês podem fazer isso bem rapidinho. Às vezes eu faço indo pro trabalho, assim, quando dá, ou no meio da situação, que eu paro um minutinho, 30 segundos, faço isso que já dá uma acalmada. Então é isso. Espero que tenham gostado. Muito amor, muita luz e olhem pra dentro. Até mais!